Olá, sou o Dr. Samuel Coleman, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho para vocês a respeito de saúde, beleza e autoestima. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de algumas queixas pós uma cirurgia plástica que são muito frequentes e queixas e preocupações. As pacientes então me perguntam o que elas podem fazer quando elas tiverem um espirro, quando elas estiverem tossindo no pós-operatório e o que significam algumas fisgadas, cutucões, ardências que elas sentem no pós-operatório. O nosso corpo ele é todo recoberto por uma fáscia. A fáscia é como se fosse uma cobertura com um papelzinho celofane ou com aqueles filmes que a gente utiliza para colocar em fruta. Todo o nosso corpo é recoberto por essa fáscia, o corpo inteiro. É como se a gente fosse coberto dos pés até a cabeça por uma película. E essa película ela recobre por cima do músculo e por baixo do músculo, praticamente envelopa a nossa musculatura. Então, nas cirurgias, na grande maioria das vezes, pelo deslizamento dos tecidos, nós fixamos os tecidos muitas vezes na fáscia, mas muitas vezes o tecido de uma parte ao outro, quando, por exemplo, na mama, para confeccionar os pilares da mama, lateral e medial, e fixamos na fáscia. Na cirurgia do abdômen, por exemplo, que são as duas cirurgias mais comuns que eu vou falar aqui para vocês, nós também trabalhamos com pontos desde aqui de cima, no apêndice estifoide, desse ossinho, até lá embaixo no pubis. Então nós utilizamos aqui em torno aí de 30 pontos mais ou menos, um do ladinho do outro. E no pós-operatório, a paciente ela pode sentir sim uma fisgada, um cutucão, às vezes ela fala como se fosse uma colocação de uma faca, um aperto, e muitas vezes isso piora ou se exacerba quando essa paciente no pós-operatório pode ter um espirro, uma tosse, e isso preocupa muito. Então, o que é normal, quando isso é normal e o que fazer? Como então a maior parte desses pontinhos eles são dados então na fáscia e a fáscia se movimenta, ou também na musculatura e a musculatura também se movimenta porque está grudada, fixa à fáscia, nós temos então que saber que o nosso processo de cicatrização ele tem 3 fases. Então a primeira fase são 45 dias, a segunda fase são em torno de 6 meses e a última fase em torno de 2 anos. Nós sabemos que para os tecidos estarem melhor fixados e estruturados, existem vários trabalhos mostrando que isso internamente leva em torno de 3 meses. Então nós utilizamos essas malhas, modeladores, sutiãs, faixas e vários tipos de acessórios, como por exemplo as espumas, para que a gente possa ter um cuidado no pós-operatório e poder devolver você ao trabalho mais rapidamente. Mas não significa que nós devolvendo vocês para o trabalho mais rapidamente, isso já esteja 100% cicatrizado. É muito importante você saber a sua parte, o que você precisa fazer e por que o uso da malha, o uso das espumas e por que o uso dessas cintas modeladoras e de tantos artefatos que nós utilizamos, como os elásticos, no pós-operatório. Isso tudo faz parte de um protocolo, sim, para beneficiar você, para que você possa retornar mais rápido para as suas atividades. Por exemplo, então, você sentiu uma fisgada, um desconforto numa cirurgia de tanto faz se for de prótese, tanto faz se for de cirurgia de reconstrução mamária, se for de uma mamoplastia, de uma mastopexia, qual seja ela. Sempre você deve comunicar ao seu cirurgião ou alguém da equipe. Muitas das vezes o seu cirurgião vai preferir lhe ver e saber o que está acontecendo. Outras vezes vai conversar com você, vai ver uma foto ou vai fazer até hoje com essa modernidade do FaceTime, uma teleconsulta. Então isso pode ser desde uma acomodação do tecido até realmente um problema. Por isso sempre é muito bom ver e comunicar ao cirurgião e à sua equipe. Nos casos da abdominoplastia, você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, usar sim essas malhas, essas cintas compressivas e saber que isso também vai se acomodando. O próprio movimento respiratório vai fazer com que tenha um movimento total dessa musculatura e é muito importante a gente saber que isso acontece, mas são muitos pontos. Eu nunca vi numa paciente minha esses pontos arrebentarem ou acontecer algo do gênero, desde que a gente esteja acompanhando, mantenha a malha e mantenha esses cuidados. Então, o que fazer? Eu sugiro
tanto faz se for na mama ou no abdômen, que você não sinta dor. Então, desde que você não tenha um problema, tenha sido examinado, esteja num pós-operatório normal, então você pode usar desde um analgésico comum até as malhas. Eu gosto muito de usar gelo também no pós-operatório, dependendo da área. A gente usa óleos, géis, óleos essenciais e uma gama de produtos que a gente pode aliviar essas tensões e aliviar essa dor e esse desconforto. No caso de uma tosse ou de um espirro e na cirurgia do abdômen, você deve pegar, por exemplo, um travesseiro e segurar e fazer uma força contrária, certo? A essa força que o abdômen vai querer fazer, que é para fora, você faz para dentro. Em qualquer dor, você pode colocar a mão, simplesmente segura naquele lugar e toma a medida indicada pelo seu cirurgião. Mas isso, para você saber, é muito frequente, tanto no início, no pós-operatório imediato, quanto com 1 semana, com 2 semanas, com 1 mês de pós-operatório, até mesmo com 3 meses ou 6 meses de pós-operatório. Cada fisgada, cada dor, cada desconforto, ele pode ser um sinal. E isso quem vai saber é o seu cirurgião ou a equipe, que vão estar sempre atentos e vão querer sempre saber, ver o que se trata e o que é. Um alerta, nem sempre aquilo que você sente é relativo à cirurgia plástica. É sempre muito importante que nós saibamos que a maior parte desses sintomas, principalmente no início, eles possam estar relacionados diretamente à cirurgia, mas muitas das vezes não esqueça que o seu corpo ele é um todo e você pode estar tendo outra patologia associada além daquilo que você tem como cirurgia. As mulheres costumam então, quando estão operadas de mama ou quando foram operadas de mama, achar que tudo que elas têm na cicatriz ou dor mamária significa um problema relacionado à cirurgia. Nem sempre é isso, nem sempre é verdade. Nós temos vários vídeos falando sobre dor mamária, sobre o que são cistos, o que são fibroses, até mesmo uma mulher pode ter uma mastite. Em relação ao abdômen, eu chamo a atenção aqui a dores agudas diferentes, a febre ou qualquer outro transtorno pode estar associado sim a até mesmo uma apendicite, a uma diverticulite, pode estar associado a uma doença inflamatória intestinal de qualquer tipo. Já peguei também pacientes com muita dor abdominal, mas com constipação, pacientes que têm às vezes uma desbiose e que têm uma dificuldade muito grande para defecar, enfim, e que esses pacientes ficam com o intestino preso. Pode ser pela medicação, se for no início, ou ser qualquer outro tipo de problema. Isso deve ser ajustado, deve ser visto, deve ser conversado então ou com o nutricionista ou com o gastro e indicado para o médico que for o caso, que for essa sintomatologia. Uma grande semana, com grande alegria e até breve. Muitíssimo obrigado.